Boa noite a todos, meus irmãos, muita paz entre nós, encarnados e desencarnados. Sejam muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, estamos iniciando nossa reunião virtual de tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convido a todos a acompanhar a leitura da página de harmonização que será lida pelo nosso irmão Tiago, representando a mocidade do Centro Espírita Isaac Lima. A seguir, a prece inicial. Muita paz a todos. Livro Segue-me, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O servo do Senhor. O servo do Senhor é claramente o conhecido na seara ativa do Senhor, mas se aspiramos a caracterizá-lo no mundo, é fácil reconhecer-lhe a presença em seus traços essenciais. Vive no mundo sem agarrar-se ao mundo, age sem apego, ilumina sem alarde, convence trabalhando. Atravessa o tumulto, construindo em silêncio. Injuriado esquece, advertido aproveita. Considera o passado, apontando o futuro. Renova sem crítica, perdoa sem jactância, sofre sem queixa, carrega fardos pesados, sem pretensão de virtude. Socorre espontaneamente, fala edificando, elevam-se elevando os outros. Colabora, olvidando a si mesmo, em louvor do interesse geral. Espera, fazendo o melhor que pode. Corrige, abençoando. Educa, amparando sempre. Em suma, quem se dedica ao Senhor, entrega-se-lhe ao bendito poder como é, onde está, com o que tem, e com quem convive e persevera na execução incessante da obra do Senhor, sem perguntar como, onde, quanto ou com quem deve trabalhar para realmente servir. Meus irmãos, unamos os nossos pensamentos em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus nosso Pai, a fim de que possamos ser merecedores do amparo, da assistência dos espíritos amigos que velam por esse trabalho, que nos sustentam nesta jornada espiritual. Dizendo assim: Senhor, com que alegria os nossos corações se unem em Teu nome. Embora tão distantes estejamos uns dos outros, entretanto, os nossos pensamentos, tais quais um feixe de varas unidos em Teu nome, rogamos o amparo para a nossa reunião, o amparo para cada um de nós, o amparo dos bons espíritos em Teu nome para os enfermos do corpo e da alma, para os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual, Senhor. Por todos esses, Senhor, nós Te pedimos as Tuas bênçãos através dos Teus mensageiros celestes. E assim, em Teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, permita, Senhor, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Bem, meus irmãos, dando continuidade à programação, nosso tema em estudo na noite de hoje tem como título Virtude. A referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. A expositora, nossa irmã Valéria, trabalhadora de nossa casa. Com a palavra, minha irmã. Muita paz a todos, graças a Jesus
e graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Jesus possa estar nesse ambiente, nos sustentando o pensamento através dos nossos mentores espirituais, que vão nos intuir para que façamos desse aprendizado o alicerce seguro por onde vamos caminhar. Que possamos absorver os ensinamentos do seu Evangelho de Amor e que tenhamos a coragem de praticá-lo em nosso dia a dia. Como já foi citado, a referência do nosso estudo de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. E eu achei bastante importante ressaltar que esse item está contido no capítulo que tem como título Sede Perfeitos e se refere a um chamamento de Jesus que nos convoca à perfeição. E eu vou ler para que ele sirva de apoio ao nosso estudo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sedes, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 e versículos de 46 a 48. Então, as lições que nós vamos estudar hoje, elas são um convite de Jesus que Kardec organizou nesse capítulo como um passo a passo, que vai facilitar o nosso entendimento. Vamos então iniciar a nossa reflexão estabelecendo o significado da palavra virtude, que é o nosso tema. No livro Estudos Espíritas, ditado por Joana de Ângeles, ao médium Divaldo Franco, nós temos um conceito de moral oferecido por Joana de Ângeles. Ela diz assim: conjunto de regras que constituem os bons costumes, a moral consubstancia os princípios salutares de comportamento de que resultam o respeito ao próximo e a si mesmo. Então, Joana de Ângeles está nos dizendo que a moral é um conjunto de regras nas quais pautamos o proceder e que vão consolidar em nós, quer dizer, vão formar o nosso caráter e, consequentemente, a forma como eu lido comigo mesmo e com o meu próximo. Eu achei muito interessante essa visão dela, porque se é uma regra de conduta, o seu aprendizado ele não está de imediato condicionado ao ambiente religioso. Ela também pode ser assimilada e construída pelo convívio em família e em diversos outros grupos sociais dos quais fazemos parte durante a vida, sendo essa sua consolidação efetuada através do conhecimento das leis de Deus. E ela nos diz ainda que a virtude decorre naturalmente do processo de aperfeiçoamento das civilizações, através da criação das regras de convivência que acabam por produzir hábitos que sem os quais o homem pouco avançaria. Mas é nos ambientes religiosos, ela deixa claro isso, né, que a consolidação desse conhecimento, ela se efetua através do conhecimento das leis de Deus. Então, é nos ambientes religiosos que vamos conviver mais intimamente com os ensinamentos de Jesus, que é modelo e guia e cujos ensinamentos chegam até nós através do seu Evangelho de Amor, facilitando para nós o entendimento e finalmente consolidando esse aprendizado. A nossa referência, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, o Espírito que dita a mensagem
ele diz assim: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E eu achei bastante interessante também, porque ele diz ali que ele fala sobre a virtude no mais alto grau. Isso significa que a virtude ela tem uma gradação, ela tem o seu início, né? Como disse lá a Joana de Ângeles, no convívio social, na formação das civilizações, né? E ela vai gradativamente crescendo na medida em que vamos aprendendo a cumprir essas regras estabelecidas, né, em sociedade, e se consolida com o conhecimento das leis de Deus. Essas informações, elas aquecem o nosso coração, né? Porque somos espíritos, já sabemos que somos espíritos milenares, mas ainda temos um longo caminho pela frente até que essas noções de moral, de virtude, até que essas virtudes, elas estejam realmente consolidadas em nós. E nós sabemos que estamos vivenciando assim os últimos tempos de um período de expiações e de provas no nosso planeta, onde passaremos, segundo os espíritos superiores, ao mundo de regeneração. Então, na verdade, essas virtudes, esse conhecimento que adquirimos em torno dessas regras, eles irão se consolidar em nós, né? Eu digo nós, os espíritos que estão prontos a passar para um espírito para um mundo de regeneração nesse instante, ele vai ser consolidado então no mundo de regeneração. E aí a gente entende que é por isso que os espíritos ensinam que o mundo de regeneração, ele não é ainda um mundo perfeito, né? Ele é um mundo onde nós teremos um pouco mais de paz, não conviveremos com a violência extrema que é característica de um mundo de expiações e de provas, e então teremos assim um pouco mais de tranquilidade para que possamos consolidar em nós esse aprendizado de agora, né? Principalmente os espíritos que se dedicaram às religiões, que se dedicaram no esforço de domar a si mesmo, né? Que ainda se dedicam nesse esforço, que já reconhece a importância de se autodominar para que a gente possa adquirir essas virtudes, chegando assim a atender o chamado de Jesus quando ele nos convida à perfeição. Mas voltando às nossas reflexões, na continuação do texto de nossa referência, o Evangelho nos oferece o exemplo de algumas dessas qualidades que caracterizam o homem de bem, que é o homem virtuoso, né? Como o Espírito diz. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E aí eu fui buscar no dicionário online de português o significado dessas palavras. E é interessante porque quando a gente busca no nosso dicionário, ele tem uma descrição das palavras, uma interpretação dessas palavras muito ligado à nossa vida material, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei essas informações que o dicionário nos trouxe e coloquei elas, né, descrevi essas virtudes do qual o Espírito fala, trazendo para a nossa realidade, que é
a de espíritas, né? De espíritos buscando essa transformação moral que é necessária para a nossa perfeição. E aí ficou assim. Bom, a primeira virtude da que ele fala é bom, é o ser bom, né? É a primeira característica, uma das características do homem virtuoso. Segundo o dicionário, bom é o que é misericordioso, indulgente. E trazendo para nós sabemos que o homem bom é aquele que tem compaixão, é aquele que consegue olhar o seu irmão, olhar o companheiro que caminha com ele com os olhos da compaixão e da indulgência, que é aquele que não julga, é aquele que não fecha os olhos para as dificuldades alheias, até porque nós aprendemos também com as dificuldades que vemos expostas no nosso irmão, até pelo sofrimento que ele passa por manter aquele comportamento. Então, ela nos serve de lição daquilo que não devemos fazer a fim de que não venhamos a sofrer. Mas nós não nos colocamos, o homem bom, ele não se coloca na posição de juiz, né? Se ele pode, naquele momento, ele estende a mão para aquele companheiro e o ajuda a caminhar, né? Dando a ele a orientação necessária. Se não, ele eleva a Deus uma prece, a Jesus uma prece, rogando misericórdia para aquele companheiro, né? Que é o ato da compaixão pelo outro. A segunda virtude da qual ele fala é caritativo, aquele que tem caridade, que segundo a visão de Jesus, que está explícita pelos espíritos superiores na questão 886 de O Livro dos Espíritos, significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quer dizer, já engloba lá o bom, né? O misericordioso e indulgente, engloba a indulgência, né? O fato de não julgar, e acrescenta ainda o perdão das ofensas, que é fundamental para que a gente caminhe com a liberdade de aprender, de continuar evoluindo. A outra característica é o ser laborioso. E segundo o nosso dicionário, ele diz que é devotado ao trabalho, que trabalha duramente, esforçado. Ele, na verdade, se refere a uma condição material do homem laborioso, né? É aquele que trabalha muito assim, que ocupa as horas do dia no seu trabalho material, que trabalha duramente, né? Que se cansa, que chega à exaustão pelo trabalho, né? E que é esforçado. E aí, trazendo para a nossa realidade, estudiosos da doutrina espírita, é aquele que se esforça, segundo a orientação dos espíritos, o homem laborioso é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. É aquele que faz um trabalho duro em torno de si mesmo, a fim de se autodominar, a fim de vencer as suas más inclinações. A outra virtude é o sóbrio, também no nosso dicionário descrita como moderado, contido no comer e no beber. E trazendo para nós, para a nossa realidade, sóbrio é aquele que se mantém em estado de atenção, que vigia a si mesmo ao invés de vigiar o outro, não é impulsivo, que nenhum de nós é, né, gente? Nós não somos espíritos impulsivos, né? Somos equilibrados, né?
mas estamos caminhando, estamos no caminho para adquirir essa condição de homens sóbrios, não é? Então, é o homem que ele atende a Jesus quando Jesus recomenda que a gente ore e vigie. Mas na recomendação de Jesus, o vigiar é vigiar a mim mesmo, os meus atos, que podem me levar a sofrer muito mais do que a atitude de qualquer outra pessoa na minha vida, né? As minhas próprias atitudes me colocam numa situação de perigo moral. Se eu não for uma pessoa sóbria, se eu não aprendo a virtude da sobriedade. E, por fim, ele coloca a característica de modesto, isento de vaidade, segundo o nosso dicionário, que está bem de acordo, né, com aquilo que nós estudamos. Isento de vaidade, simples, despretensioso. É humilde, não tem segundas intenções em seus atos, em sua fala. Não espera recompensas pelo bem que faz. O seu sim é sim e o seu não é não. Essa pessoa que se torna humilde, ela muitas vezes é levada a muitas decepções, assim. E eu digo isso por quê? Porque geralmente a gente considera humilde, né? A gente considera aquele que tem essa virtude, a humildade, como alguém que está sempre de cabeça baixa e sempre aceita tudo sem questionar. E na verdade a humildade não é isso. Humildade é quando você se coloca na posição de não esperar recompensas por você ser humilde, mas você saber que você tem a sua personalidade, você tem os seus gostos, você também merece respeito das pessoas por isso, e geralmente a gente a gente acha que o humilde ele não pode se colocar dessa ou daquela forma diante de determinadas situações, que ele deve aceitar tudo sem questionar, né? A partir do momento em que ele questiona qualquer coisa que é do interesse às vezes comum, ele deixa de ser humilde, e aí nós o julgamos como arrogante, como aquele que é falso porque ele se colocou contra alguma coisa que eu desejo, algum desejo meu, alguma realização minha. E aí eu acho que ele é falso, que ele é arrogante, e aí ele deixa de ter essa característica da humildade, a meu ver. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Aliás, em todas as virtudes citadas aqui, o fato de ser bom, quantas vezes as pessoas que são boas, elas são abusadas, né? Por aquelas que não têm noção de si mesmo, não têm noção do seu limite, né? E quantas vezes elas são abusadas por isso. Então a gente precisa ter muito cuidado assim, com essas pessoas, com o outro, como ele diz ali, que caminha conosco. Né? Porque Joana de Ângeles fala que a virtude ela nos coloca na posição de respeitar a nós mesmos e ao outro, aquele que caminha conosco, não é? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos na tentativa de criar em nós ou de desenvolver em nós essas virtudes, mas quando o outro também está se esforçando, nós não o respeitamos como gostaríamos de ser respeitados, né? Enfim, essas são algumas das qualidades que resumem, segundo o Evangelho, o homem virtuoso, o que se esforça para seguir
na busca de atender ao chamado de Jesus, que destacamos no início de nosso estudo. Sede perfeitos. Na continuação do texto, o autor vai nos falar também que ele chama de o que ele chama de pequenas enfermidades morais, que tiram todo o brilho das virtudes expostas acima, e ele diz assim: infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se, adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadares e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Então, o defeito, digamos assim, não sei se o defeito, mas um sentimento que ainda não foi construído em nós, né? Que é a questão do orgulho, que deixamos que ele às vezes se sobreponha à nossa própria construção. E aí eu costumo dizer que de vez em quando eu cometo uns desastres assim, porque você leva alguns dias na vigília, né, prestando atenção, e de repente acontece alguma coisa e basta um segundo para que você jogue totalmente fora aqueles 3 dias de esforço que você fez, né? E isso se chama orgulho. Eu tenho plena consciência disso, né? Isso se chama vaidade. É achar que aquilo que eu disse que é a verdade, ou achar que eu estou certo sempre, né? Esquecendo que eu convivo com muitas personalidades diferentes, que eu convivo com individualidades, como os espíritos nos ensinam. E aí me deixo conduzir por esse orgulho, por essa vaidade, e ponho tudo a perder em poucos segundos, né? Então, por isso Jesus recomenda para nós o vigiar e orar. Mas é o vigiar a nós, né? A minha própria conduta, para que eu não venha a construir e de um segundo para o outro eu pôr tudo abaixo. E é isso que ele fala para nós. Joana de Ângeles, na referência citada no início de nosso estudo, diz que a noção de moral, do cultivo das virtudes, cresceu junto com os avanços da civilização, pela necessidade que o ser humano tem de viver em harmonia e sustentando a disciplina e a ordem a nível coletivo e individual, sendo uma preocupação sempre de governos e pensadores, a fim de preservar os princípios conquistados, sempre com grandes sacrifícios. E lembra também que por muitas vezes, como ocorre até os dias de hoje, e hoje estamos vivenciando isso não só no nosso país, mas a gente vê em vários países do mundo essas dificuldades, né? A gente vê hoje em vários países esses valores ficarem sujeitos a homens que submetiam a essas regras de proceder aos seus interesses e caprichos, né, com o intuito de dominar. E ela diz assim: indubitavelmente, muitas vezes, a moral esteve sujeita a hábeis guerreiros, que a submetiam aos próprios caprichos, da mesma forma que o pensamento padeceu não poucas aflições
sob o domínio de conciliábulos nefandos, de odientos políticos, que, ardilosos no manejo das situações, sabiam como manter-se, engendrando normas de tirania com que asfixiavam ou tentavam dominar os idealistas e filósofos, a fim de se manterem venais na cúpula sempre transitória da governança. A resposta, porém, da vida à dominação e à arbitrariedade é a pequena duração da organização humana fisiológica e o repúdio, quando não o desprezo, da posteridade. E aí a gente lembra que esses companheiros, nos dias atuais, eles são escolhidos por nós, né? Nós escolhemos através do voto quem vai governar. E é imprescindível que a gente aprenda a ter uma responsabilidade coletiva, né? E Joana de Ângeles diz isso no livro Estudos Espíritas, que foi aqui citado, que a gente precisa aprender a ter responsabilidade nas nossas escolhas, porque a gente se torna responsável perante o agir desses homens que escolhemos, às vezes porque ele tem uma fala que condiz com uma expectativa minha, com algo que eu desejo para mim, para minha vida, sem levar em consideração que ele não será o meu governante, ele será o governante de todo um país, né? De que às vezes o meu interesse ele pode se sobrepor ao interesse da grande maioria no nosso país, né? Então é necessário que a gente tenha responsabilidade, que a gente pense de forma coletiva, porque a princípio essas regras morais elas estão subordinadas ao convívio em sociedade, né? Então a gente precisa aprender a ter responsabilidade em torno das nossas escolhas. Muito bem. Então nós hoje aprendemos que virtude se aprende, ela é uma construção do espírito imortal. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Os espíritos, André Luiz fala que nós, André Luiz e Joana de Ângeles, eles dizem que nós nos tornamos solitários quando chegamos a um nível de inteligência que nos faz ser responsável pela nossa própria caminhada. Eles falam que nós nos tornamos solitários nessa caminhada. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei pensando, meu Deus, como solitário, né? Porque a gente tem tanto amparo da espiritualidade, Deus a nosso favor, nos oferecendo as oportunidades que são necessárias, e depois eu fui entender que, na verdade, não adianta a ação dos espíritos superiores, não adianta a ação do nosso mentor espiritual e nem de Deus quando a gente não quer alguma coisa. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, as escolhas, elas são facultativas. A gente pode escolher o caminho que quiser, mas sabendo que a gente vai se tornar responsável a partir do momento em que a gente fizer aquela escolha, né? Então, por isso eles dizem que nós somos solitários, quando nos tornamos responsáveis por nós mesmos, né? Quando fazemos as escolhas, quando já chegamos ao nível de poder fazer escolhas. Mas aprendemos também que ela se desenvolve e aprimora pelo nosso esforço, a virtude, né? Que o cumprimento das leis de Deus em nós primeiro é o caminho para a perfeição proposta por Jesus. E para finalizar as nossas reflexões de hoje, eu vou ler a conclusão do texto da nossa referência, o finalzinho, né? Eu já li uma parte, eu vou ler o finalzinho, que é um convite do Espírito que a transmitiu a Kardec. O nome dele é François Nicolas Madeleine, que foi, em sua última existência corpórea, cardeal da Igreja Católica e foi arcebispo de Paris. Então ele fala assim:
A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia a ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-eis, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Essa mensagem foi escrita em Paris em 1863. Então, meus irmãos, que nós possamos direcionar os nossos esforços de posse desses ensinamentos para o chamamento de Jesus, que é o de sermos perfeitos, o de lutarmos e de nos esforçarmos o quanto for necessário para que a gente possa chegar a alcançar esse estado de perfeição. É uma longa caminhada ainda, né? Precisamos muito caminhar. E Deus, nesse momento, providencia uma mudança que vai nos proporcionar um pouco mais de paz e tranquilidade para que possamos fazer essa escolha, que possamos ser dignos dessa oportunidade, nos esforçando, fazendo em nós mesmos o esforço que é necessário para que a gente possa alcançar essa condição de perfeição e, consequentemente, alcançar a felicidade que estamos buscando já há milênios, desde que fomos criados, porque fomos criados para ela. Então, estamos nessa busca já há milênios. Que a gente possa ficar em paz, que a gente possa refletir e que isso possa transformar a nossa caminhada, né? Que fiquemos todos em paz. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Agradecemos a colaboração de nossa irmã Valéria, assim como do nosso irmão Tiago. Agradecemos também a colaboração de todos os irmãos que nos prestigiaram virtualmente com as suas presenças. Agora é hora de agradecer por todos os benefícios que recebemos na noite de hoje, neste encontro com Cristo. Digamos assim: Senhor, mais uma vez agradecidos estamos por todas as bênçãos, todas as benesses, todas as vibrações espirituais com que fomos agraciados na noite de hoje. Permita, Senhor, que em Teu nome
mas sobretudo em nome de Deus, possamos dar como encerrada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Convidamos a todos, meus irmãos, que permaneçam em prece até o final de nossa mensagem musical, favorecendo assim o serviço do passe à distância. Muita paz a todos, graças a Deus.